ok? Pessoal, eu esqueci de avisar vocês, eu vou gravar essa aula para depois estar postando no canal do YouTube, tá bom? Então, só relembrando isso, de 1500 a 1530, a exploração vai ficar estrita ao pau-brasil. Não vai haver a instalação de uma colonização estabelecida pelo Estado. Martim Afonso de Souza foi o responsável pela primeira expedição nesse sentido, pois sua expedição tinha como principal objetivo o estabelecimento de uma política de colonização efetiva no Brasil. Para cumprir esse objetivo, sua expedição deveria patrulhar a costa, estabelecer uma colônia através da concessão hereditária de terras aos povoadores que trazia, em São Vicente, em 1532, e explorar a terra, tendo em vista a necessidade de sua efetiva ocupação. Então, Martim Afonso de Souza vai ser esse responsável, né, pelo início da colonização aqui no território brasileiro, ok? E para fazer um controle dessa colonização, vai haver uma divisão em faixas territoriais e cada responsável em administrar uma faixa territorial vai ser chamado de donatário, e essas faixas territoriais vão ser chamadas de capitanias. Se o donatário vier a falecer, quem vai herdar a administração da capitania será o seu filho, né? Daí o termo capitania hereditária, ok? Vamos lá. O fim do período colonial, em 1815, ocorre quando o Estado do Brasil tornou-se o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então a colonização ela vai ter essa duração de 1530, a partir do momento que a coroa portuguesa decide iniciar a colonização no território do Brasil, né? Porque estavam ocorrendo muitas invasões de franceses, né? Principalmente de franceses na questão da exploração do pau-brasil, né? E Portugal temia perder a sua colônia para o domínio francês. Então, em 1530 se inicia a colonização, e a colonização ela vai perdurar até 1815, que é quando a coroa portuguesa chega ao Brasil, fugindo, né, da expansão napoleônica, chega aqui ao Brasil e estabelece o Brasil como território, como parte do Reino de Portugal, ok? Quando o Brasil se torna parte do reino, se torna Estado português, deixa de ser uma colônia portuguesa, se torna um Estado português, ele perde a característica de colônia, ok? Em 1815. Muita gente pensa que o Brasil ele deixa de ser colônia com a independência do Brasil, né? Em 1822, com Dom Pedro I. Mas não. A partir do momento que ele vira uma parte de Portugal, ele já deixa de ser colônia. Foi durante esses anos, né, de 1530 a 1815, que grande parte da extensão territorial do Brasil, que o Brasil tem hoje, foi conquistada por meio de diversos conflitos com tamoios, tupinambás, espanhóis, holandeses, franceses, entre outros povos, né? Então, pessoal, a manutenção do território, a formação do mapa do Brasil como a gente tem hoje, ele foi formado graças a uma série de conflitos, né, que foram se estabelecendo aí entre os colonizadores portugueses e os povos que aqui já viviam, né, e outros europeus que tinham interesse de explorar aqui o território também, né? Então, vai ser o fato de Portugal sair bem sucedido desses conflitos que vai estabelecer a sua hegemonia durante o período colonial, ok? E vai expandir também o território. Beleza? Então vamos falar aqui do ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil vai ser esse período que vai durar de 1500 a 1530. A exploração do pau-brasil ela ainda vai continuar, né? Mas o período do pau-brasil vai se estabelecer. Esse período de 1500 a 1530 vai ser chamado de período do pau-brasil porque a exploração vai se focar exclusivamente na extração e no comércio desse produto. Tá bom? Depois de 1530 continua a exploração do pau-brasil, mas aí vai se iniciar o ciclo da cana-de-açúcar, ok? Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Os portugueses começaram a extrair o pau-brasil da região litorânea, usando a mão de obra indígena, e a madeira era comercializada na Europa. Então, no primeiro momento, os portugueses eles vão se estabelecer somente no litoral,
não vai haver ainda uma ação para adentrar o território, né? Eles vão se estabelecer no litoral e vão fazer a extração do pau-brasil para o comércio na Europa. Nesse período, a Europa tinha passado, né, pelo fim da Idade Média, pelo processo do Renascimento, da Reforma Protestante, né, e o comércio estava muito ativo, havia a ascensão da burguesia, o fortalecimento do poder do rei, e havia aquilo que a gente vai chamar de mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é aquela ideia de que quanto mais metal precioso um país tem, mais rico ele é. E como que ele vai manter, né, essa taxa de metais preciosos crescendo, né, em seu território? Ele vai buscar uma política de protecionismo e vai buscar uma balança comercial favorável. O que é o protecionismo? O que é uma balança comercial favorável? É o seguinte, pessoal, ele vai procurar vender mais do que ele gasta. Ele vai procurar exportar mais do que ele importa, né? Isso é a balança comercial favorável. Está entrando mais dinheiro dentro do seu país do que saindo. E como que eles vão garantir essa balança comercial favorável? Um dos critérios principais vai ser a colonização, né? E nesse período, né, mais ou menos assim, pouco antes do fim da Idade Média, vai se popularizar bastante dentro da Europa o comércio das especiarias, né? Só que esse comércio das especiarias ficou inviabilizado porque essas especiarias vinham da Índia e para chegar até as Índias, os europeus costumavam, né, principalmente o pessoal lá da Península Itálica, costumava fazer o comércio a partir do mar Mediterrâneo, né, passando por aquela faixa de água que fica entre a Península Arábica e a África e seguindo em direção às Índias. Mas quando ocorreu a queda do Império Bizantino, né, pelos turcos otomanos, eles não tiveram mais condições de usar essa rota. Então eles tiveram que buscar uma nova rota. Então surgiu algumas ideias, né? Primeiro, fazer a volta pelo continente africano. Também teve-se a ideia de dar a volta ao globo. Já se tinha noção, né, pelos estudos de Copérnico, de que a Terra era redonda. Então, dar a volta ao globo e chegar até as Índias no final do trajeto. Só que no meio do caminho eles chegaram até a América, né? Por isso que os nativos vão ser chamados de índios. E nesse contexto todo, né, o pau-brasil ele vai representar uma especiaria. Ele vai ser usado tanto para extrair, né, a tinta vermelha que vai dar cor às roupas, né, as roupas assim da grande elite. O vermelho era muito cobiçado. Ele também vai ser usado para confecção de móveis, para confecção de navios, né? Então, para o Brasil vai ser uma madeira muito valorizada aí no contexto da colonização portuguesa. Os portugueses construíam feitorias no litoral para servirem de armazéns de madeira. Nessa fase, os portugueses não se fixaram, vinham apenas para explorar o pau-brasil e retornavam. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação de uma feitoria, né? A feitoria nada mais é que um galpão, tá bom, pessoal? Para proteger o pau-brasil que era extraído pelos índios. Os índios eles faziam a extração do pau-brasil em troca de quinquilharias, né? Na prática que vai ser chamada de escambo. O que acontecia? Os índios eles viviam, de certa forma, bem um cotidiano bem parecido aos dos primeiros humanos, né, lá do período neolítico, né? Eles já tinham conhecimento da agricultura, mas eles não tinham a escrita, eles não tinham domínio do metal, né? Então eles viviam assim um cotidiano bem primitivo em relação ao cotidiano dos europeus. E quando os europeus chegaram e trouxeram algumas novidades para eles, como espelhos, como facas, né, facas de metal, machados, eles perceberam que aquilo lá poderia ser muito útil para o trabalho deles, facilitar bastante o trabalho deles e também favorecê-los em períodos de guerra. Essa ideia que é comum se ter, né,
de que o índio era pacífico, que ele vivia em harmonia com a natureza, é uma ideia falaciosa, porque o índio ele estava explorando a natureza para manter a sua sobrevivência. Claro, era uma exploração que se dava em um nível muito inferior em comparação ao que o europeu tinha, né, na própria Europa no período. E é incomparável também com o nível de exploração que se tem hoje em dia, né? Então, assim, era uma exploração mais harmoniosa, mas ocorria assim, uma exploração. A floresta, a natureza que envolvia as comunidades indígenas, ela era alterada por aquela presença humana, né? Então, quando eles tiveram contato com aqueles materiais, eles ficaram deslumbrados e ofereceram o seu trabalho, né, a extração do pau-brasil, levando o pau-brasil até as feitorias, né, para receber esses materiais que eram trocados pelo escambo. Da feitoria, na feitoria, o pau-brasil ele ficava aqui aguardando a chegada dos navios. E quando os navios chegavam, os próprios índios faziam o carregamento, né, desse pau-brasil nos navios que levavam a mercadoria para a Europa. Ok? Portugal Portugal enviou expedições para a extração dessa madeira, iniciando o ciclo do pau-brasil. A extração da madeira era feita essencialmente usando a mão de obra indígena e para viabilizar o trabalho dos nativos, os colonizadores aplicaram a prática do escambo com os indígenas, garantindo o baixo custo da exploração. O escambo realizado com os índios exemplificava a falta de interesse dos portugueses em investir em grandes capitais na exploração do espaço colonial brasileiro, né? Então, pessoal, vale lembrar também que a coroa portuguesa ela não investiu capital próprio na exploração da colônia brasileira, né? Nem no período colonial, né, que seria de 1530 a 1815, e tampouco no período do ciclo do pau-brasil, né, de 1500 a 1530. Como que se deu a colonização do Brasil, então? Ela se deu basicamente a partir da iniciativa privada. A coroa portuguesa ela dava concessões, né, ao setor privado, ao burguês, a comerciantes que tinham interesse de fazer a exploração do território brasileiro e lucrar, né, com essa exploração, claro. E liberando essas concessões, se iniciava o processo colonizatório, ok? E havia uma cobrança de impostos sobre toda a atividade comercial que era feita na colônia. Então, assim que a coroa lucrava, né? Era a partir da taxação, da cobrança de impostos sobre os colonizadores, ok? Avançando aqui. Mais interessados em consolidar laços econômicos com o mundo oriental, Portugal limitou-se a explorar a extensa quantidade de pau-brasil, que poderia ser empregado na indústria têxtil, na fabricação de embarcações e na construção de residências e móveis. Aqui a gente tem duas imagens, né, representando o processo de tingimento, né, das roupas, dos tecidos. Essa época foi marcada por ataques estrangeiros, ingleses, franceses e holandeses, à costa brasileira, né? Então, a gente está vivendo o contexto, né, mais ou menos aqui em 1500 a 1530, o contexto da expansão marítima. E todo mundo está nessa vibe aí do mercantilismo, né? Tá todo mundo querendo acumular metal precioso, todo mundo querendo fazer comércio, todo mundo querendo colonizar, né? Então, a gente vai ter essa concorrência forte aí de Portugal, dos ingleses, franceses e holandeses, né, na exploração aqui do território brasileiro. Inclusive, essa concorrência vai motivar Portugal a estabelecer uma presença maior, né, iniciar a colonização aqui no território do Brasil, justamente para evitar a invasão desses outros países aí, desses outros colonizadores. Então, de 1530 até o século XVIII, a gente vai ter aqui no Brasil o que a gente vai chamar de ciclo do açúcar, né? Que vai ser iniciado pelo Martim Afonso de Souza, né? Naquela expedição que vai formar as capitanias hereditárias, e vai durar até o século XVIII. Vamos lá.
Em 1530, chegou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de dar início à colonização do Brasil e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. A região Nordeste foi escolhida para o cultivo da cana-de-açúcar em função do seu solo e clima favoráveis, ok? Então, o clima do Nordeste vai ser um clima bastante favorável, que vai ajudar, né, no cultivo da cana-de-açúcar, e vai haver o solo também, que é o chamado solo de Massapê, que vai ser bastante favorável aí, né, que é muito fértil, ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Lembrando que nesse período aqui da colonização vai existir o sistema de plantation, né? O que é o plantation? Vai ser um grande pedaço de terra, né, um grande latifúndio. Nesse latifúndio vai se estabelecer uma monocultura, ou seja, no latifúndio só um produto que vai ser plantado. Esse produto pode ser algodão, pode ser a cana-de-açúcar, pode ser tabaco, né? No plantation, essa questão da monocultura ela varia, mas geralmente é só um produto que é plantado, né, que é cultivado nesse latifúndio. A produção desse latifúndio ela vai se basear na mão de obra escrava, né? E toda a produção do plantation ela é voltada para exportação, ela não é voltada para o consumo interno, ela é voltada para exportação, para venda para outros países, ok? Então no Brasil a gente também vai ter esse sistema de plantation aplicado principalmente aqui, ó, no ciclo do açúcar, né? Vão se formar grandes latifúndios aí, ó, cultivando o açúcar, cultivando a cana de açúcar, né? Produzindo o açúcar, deixando até o nível do açúcar mascavo e exportando ele para outros países, ok? E vai se dar principalmente na região Nordeste. Em 1534, a coroa portuguesa criou o sistema de capitanias hereditárias para dividir o território brasileiro, facilitando a administração. O sistema fracassou e foi extinto em 1759. Então, pessoal, a gente tem aí essa imagem, né, que representa as capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária ficou sob a responsabilidade de um donatário, que era alguém próximo à coroa portuguesa, né? Mas esse sistema falhou, porque não houve um interesse, um compromisso total dos donatários com, como é que eu posso dizer? Com o sucesso dessas capitanias, né? Muitos donatários nem chegavam a vir até a colônia para conhecer, né, a sua capitania, conhecer o território que estava sob a sua administração. Eles contratavam pessoas, eles indicavam pessoas, iam para lá, que iriam para lá, né, para o território e faziam a administração das capitanias. Teve donatários que perderam as suas capitanias, né? Muitos por irresponsabilidade, outros por algum conflito entre os nativos, né? Entre os indígenas, mas o resultado é que a capitania hereditária não deu certo, ok? E ela vai acabar sendo extinta em 1759. Em 1549, foi criado pela coroa portuguesa o governo geral, que era uma representação do rei português com a função de administrar a colônia. O que acontecia? Durante o período das capitanias hereditárias, não havia uma administração geral, haviam só os donatários, e os donatários eram responsáveis por cuidar das capitanias. A partir de 1549, com o estabelecimento de um governo geral, o que era esse governo geral? Era um representante que o rei de Portugal enviava à colônia, que teria a mesma autoridade, só que estaria submisso, né, ao rei de Portugal. Então, todos os donatários eles teriam que responder as suas atividades à autoridade do governante geral, né, que era o vice-rei de Portugal aqui no território do Brasil. Ok? A capital do Brasil foi estabelecida em Salvador, porque Salvador ele ficava mais próximo da região Nordeste, que se tornou o principal polo econômico da colônia portuguesa na América do Sul.
A região Nordeste tornou-se a mais próspera do Brasil, em função da economia impulsionada pela produção e pelo comércio do açúcar. Nos engenhos de açúcar do Nordeste era usada a mão de obra escrava de origem africana. Então vai ser aqui no período da cana-de-açúcar, né, que vai se iniciar a exploração da mão de obra africana, né? O comércio, o tráfico de escravos africanos vai representar uma área de grande lucro para os europeus, para os portugueses. Os principais países que vão lucrar com o tráfico negreiro serão Portugal e Inglaterra. E o que acontece? Esse domínio, né, essa exploração da mão de obra africana, ela vai ser muito lucrativa e... Perdão, pessoal, deixa eu só... Ela vai ser muito lucrativa, principalmente pela sua ampliação que vai se dar, né, devido à alta procura, à alta demanda pelo açúcar no comércio mundial. O açúcar era tão valioso, pessoal, que ele era inclusive dado como dote, né, nos casamentos entre as elites, entre as famílias mais importantes, né? Então, o açúcar era um produto de alto valor comercial e a sua produção aqui no território nordeste do Brasil vai gerar grandes lucros para Portugal, o que vai influenciar profundamente na ampliação do tráfico negreiro. Ok? Ocorreu entre 1630 e 1654 a invasão e dominação holandesa no nordeste do Brasil. O destaque foi para a administração de Maurício de Nassau. Então, pessoal, como eu disse para vocês, Portugal, né, ele controlava o processo da produção de açúcar aqui na colônia brasileira. E o que acontecia? Ocorria a plantação, né? A plantação era feita pelos escravos negros. Os escravos negros eles faziam a colheita dessa cana-de-açúcar, faziam a extração do caldo, faziam o cozimento desse caldo, né? Fazia toda a preparação até que o açúcar ficasse naquele estado do açúcar mascavo, né? Que é aquele açúcar mais marrom, aquele açúcar que não foi refinado. O açúcar mascavo ele era exportado do Brasil para a Holanda, né? E havia os grupos holandeses, né, a Companhia das Índias Ocidentais, que fariam o refinamento desse açúcar mascavo e depois o venderiam a um alto preço. Nessa época aqui, ó, de 1630 mais ou menos, Portugal já tinha sido assimilado pela coroa espanhola, né? Então existiu o período aí da União Ibérica, que nada mais era, pessoal, do que o rei da Espanha dominando o território de Portugal. O rei da Espanha ele iria governar toda a Península Ibérica, né? Governar tanto a Espanha quanto Portugal. E o que aconteceu? O rei da Espanha ele decidiu que iria parar de vender o açúcar mascavo para a Holanda. Ele tomou a decisão que a partir de então ele mesmo faria o refinamento do açúcar, porque ele lucraria mais se ele fizesse esse refinamento. Ele não dividiria mais os lucros com a Holanda. E a Holanda ficou muito contrariada, né? A administração, né, dessa Companhia das Índias Ocidentais ficou muito contrariada com essa situação, porque em grande parte os lucros que eles obtinham vinham desse refinamento e desse comércio do açúcar que vinha da colônia brasileira, né, da colônia de Portugal aqui no Brasil. Então, eles decidiram invadir o Brasil para eles mesmos dominarem todo o processo de produção do açúcar. Então, de 1630 a 1654, na região do Pernambuco, a gente vai ter aí a presença dos holandeses, né, que invadiram o território da colônia portuguesa e vão administrar, né, vão monopolizar aí o processo da produção de açúcar em Pernambuco, ok? O principal administrador, o principal personagem que a gente vai ter aí durante o período da presença holandesa, da colonização holandesa no Brasil, vai ser o Maurício de Nassau, né, que vai ser um conde alemão
que vai vir para cá a mando desses comerciantes, né, dessa Companhia das Índias Ocidentais, e grandes obras no âmbito da urbanização, foram construídas pontes, praças, né, no território de Pernambuco, devido à administração dos holandeses, que posteriormente serão expulsos pelos portugueses e pelos colonos, né, que vão se aliar aí nesse processo de expulsão dos holandeses do território brasileiro. Nos séculos 16 e 17, os bandeirantes começaram a explorar o território do Brasil, o interior do Brasil, em busca de índios, escravos, fugidos e metais preciosos. Então a gente vai ter a figura dos bandeirantes, né? Que inclusive os estados do Sudeste, principalmente, eles vão se formar com uma forte presença dos bandeirantes, ok? Em sua maioria, esses bandeirantes serão mestiços, né, filhos de negros e indígenas com portugueses, né? Então esses mestiços aí vão buscar se encaixar dentro da sociedade colonial a partir do bandeirismo. E o bandeirismo ele tinha esses três objetivos, né? Eles invadiam quilombos, né? Eles buscavam escravos fugidos das fazendas, eles buscavam índios, né, para capturá-los e vendê-los como escravos, e eles também buscavam metais preciosos, né? Então o bandeiratismo vai ser uma atividade forte dentro do território colonial brasileiro. E graças aos bandeirantes, né, que eles vão se adentrando, eles vão ocupando mais espaço, descobrindo novas terras, né, ocupando novos territórios da colônia portuguesa no Brasil, vai haver a ampliação do nosso mapa, né, além da linha do Tratado das Tordesilhas. Se vocês se lembram, deixa eu até voltar aqui para exemplificar para vocês. Existe aqui, né, essa linha do Tratado das Tordesilhas, que ela vai se dividir não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, que foi estabelecida em 1492, se eu não me engano, com o apoio da Igreja Católica, né, dividindo o mundo inteiro em territórios que deveriam ser explorados pela Espanha e territórios que deveriam ser explorados por Portugal. A linha de Portugal ficava nessa região aí verde, né? E na região dourada aí seria território da Espanha. Mas à medida que os bandeirantes eles foram ampliando a sua atividade, eles passaram dessa linha, né, do Tratado das Tordesilhas. Evidentemente, né, não existia tecnologia para que eles tivessem um entendimento de por onde que terminava a área de Portugal e se iniciava a área da Espanha, mesmo porque não havia presença de espanhóis aí, né, na fronteira do Tratado das Tordesilhas. Então, essa linha vai ser transposta, o que vai ampliar consideravelmente o território colonial brasileiro, tá bom? E agora o ciclo do ouro. Pessoal, faltam 2 minutos para a aula acabar. Disso aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Não, não tem não. Deu para entender, beleza? Bruna? Deu pra entender. Não, então tá bom, pessoal. Se vocês não se importarem, vamos deixar o ciclo do ouro para a próxima aula, porque é um tema um pouco mais extenso. Pode ser? Pode ser. Então, Pode ser. então beleza, então combinado, pessoal. Obrigado por estarem comigo, tá? Agora são 7h49, vamos finalizar aqui. Valeu. Bom dia, tchau. Bom dia, tchau, tchau, valeu. Tchau. Tchau, tchau, Bruna. Tchau, Aline.